Salve! Quem nunca se conectou com um amigo na hora de conversar e desejou que a conversa ficasse gravada para sempre? Foi assim que surgiu o nosso podcast. O Salve se trata de conversas em que você vai sentir vontade de estar com a gente. Queremos que você se sinta próximo de nós. Nosso maior ativo é a nossa química. Qualquer assunto é assunto para o Salve e é impossível tentar adivinhar qual será o próximo. Hoje, eu sou Leonardo Weise e mais uma vez estou aqui com meu parceiro do Salve, Dedé Ramos. Um salve, Dedé. Um salve, Lozão. Um salve todo mundo que tá ouvindo o Salve. Puta, que prazer enorme estar aqui. E é um prazer ainda maior porque hoje a casa tá cheia, Leozão. Hoje só tem estrela no Salve. Para começar, só vamos tem fazer... la crème de la crème. Crème de la crème, crème de la crème. Vamos começar em ordem alfabética. Eu queria introduzir a nossa primeira convidada, Dora Escobar. Tudo bom, Dora? Oi, Dedé. Oi, Léo. Oi, todo mundo que tá aí nessa mesa maravilhosa compondo o nosso papo aí de hoje. Eles pediram para me apresentar um pouquinho. Meu nome é Dora Escobar, aí como o Dedé falou. Sou estudante de jornalismo na PUC, São Paulo. Co-apresento, que nem vocês, um outro podcast chamado Contra-Ataque. Se você estiver aí ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, você já pode ir lá e buscar. E é isso aí, vida de jornalismo independente, já tive 1000 trampinhos aí nessa trajetória, atualmente freelancer, né, que é como a gente chama o jornalista desempregado. E ansiosa aí para esse papo começar. Mas é em inglês, é bonito. É chique. E compondo a nossa mesa temos uma segunda convidada muito especial. Ela vem diretamente do Guarujá e o nome dela é Juliana Alvarez. Gente, obrigada pela apresentação, Léo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e muito orgulhosa também de vocês. Então, antes de tudo, parabéns pelo tema escolhido e pelo podcast. Como o Léo já disse, meu nome é Juliana. Eu sou formada em Relações Públicas e atualmente eu trabalho em Tua Saúde, que é uma empresa que oferece conteúdo de saúde acessível em plataformas digitais. E para completar o nosso time do Guarujá, nós também temos a Nicole Carelliani. Tudo bom, Nicole? Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com essas pessoas incríveis. Meu nome é Nicole, tenho 22 anos e hoje estou cursando Psicologia no Mackenzie e atualmente trabalho com recrutamento e seleção em uma fintech, acredite. E muito bom estar aqui com vocês. Se acredita? Vocês já pensaram em usar essa propaganda aí na Acreditas? Com certeza. Chega amanhã na reunião soltando essa. Eu promovia. E completando o nosso time para falar sobre esse assunto tão polêmico, porém tão necessário, temos ele que já apareceu 2 vezes aqui no Salve e hoje vai poder pedir música no Fantástico diretamente de Florianópolis, Rafael Daúde. E aí, Rafa, como é que você tá? Salve, galera. Salve, Dedé, salve, Léo, salve, Ju, salve, Dora, salve, Ni. Mais uma vez aí uma honra estar presente do Salve Podcast. Acho que não preciso me apresentar, porque eu já passei por aqui, então eu sou veterano da casa. E é isso, espero que seja um papo bom aí. Há de ser, Rafinha, com certeza há de ser. E sem enrolações, vamos direto pro assunto. Acho que todo mundo que viu as notícias na mídia recentemente, viu as movimentações no Instagram, tá sabendo, mas se você não estiver sabendo, a gente vai contextualizar agora. O problema que aconteceu com a volta do Robinho para o Santos e por que isso é um problema. O Robinho está envolvido, foi condenado em um caso de estupro coletivo que aconteceu em uma boate de Milão na madrugada de 22 de janeiro de 2013. Na época, o Robinho jogava pelo Milan e ele foi condenado em primeira instância, então ele ainda está recorrendo, mas ele foi condenado. E a condenação saiu em novembro de 2017, na época o Robinho jogava no Atlético Mineiro, no Brasil ainda, e logo depois que saiu a condenação, o Atlético não renovou o contrato com ele. E o que ele fez? Foi para a Turquia, ficou um pouco esquecido aqui na mídia do Brasil.
foi sair um pouco, ficou lá durante um tempo, e agora, por mais incrível que isso possa parecer, o Santos decidiu trazer o Robinho de volta. O Robinho, inclusive, fala que ele aceitou vir por um salário mínimo, como se ele estivesse fazendo uma coisa muito, muito boa assim, para o Santos. E aí ele voltou para o Santos, e essa semana o Globo Esporte teve acesso ao documento lá do caso que o Robinho foi condenado, que saíram algumas revelações dos grampos que fizeram do WhatsApp e Instagram do Robinho, e eu vi que também grampearam o carro dele, e nessas conversas o Robinho se mostrava nada arrependido do que fez. A gente teve uma noção forte de que não tem como ele não ser culpado, que ele realmente sabia o que estava acontecendo, e ele realmente é culpado, e as coisas que ele fala ainda são umas atrocidades. Eu não vou nem entrar muito no detalhe agora para a gente se aprofundar durante o podcast. E aí aconteceu todo esse debate. O Santos, que sempre foi uma equipe que teve muito engajamento com equipes femininas, a gente lembra que o Santos já teve inclusive a Marta jogando na equipe feminina, então foi uma coisa que a gente não entendeu muito por que o Santos deu esse tiro no pé praticamente de trazer esse cara condenado, e aí o Santos começou a receber patrocinadores querendo rescindir o contrato, ou pressão de patrocinadores, e suspenderam o contrato com o Robinho, não cancelaram, só suspenderam por enquanto. E é sobre toda essa problemática que a gente está aqui para conversar, né, Dedé? Eu acho que o Léo conseguiu destacar os pontos mais necessários para que essa conversa com o Messi deixar logo de cara que o Robinho é condenado, pode estar correndo em segunda instância, mas ele é condenado. Isso tem que ser dito toda vez que essa notícia for relatada. E a gente vai acabar discutindo o impacto disso para o Santos, para o próprio Robinho, para a sociedade, para todo mundo que está vendo, para o momento onde a gente está vivendo. E, bom, a gente, particularmente, eu e o Léo, íamos se sentir estranho se o programa não tivesse mulheres. Então, o espaço hoje aqui vai ser mais dedicado a elas, para elas falarem o que elas sentiram, o que elas acharam dessa situação. E eu espero que dessa conversa só saia pensamentos positivos e construtivos, que a gente possa ir para frente, deixar para trás isso que aconteceu do Robinho, perceber que é um erro do Santos e do próprio Robinho, e poder seguir para frente fazendo a coisa certa. Vamos deixar isso bem claro. Então, eu queria começar perguntando para vocês, meninas, e eu vou começar com a Dora, porque, como a Dora citou, jornalista, e tem o próprio podcast, o Contra-Ataque, que acho que fala de futebol, certo, Dora? Fala. Eu queria saber de você, primeiro, o que você achou da contratação? Como você se sentiu quando você viu essas notícias? Cara, é um absurdo muito grande, né, que o Robinho tenha sido chamado de volta, mas por maior que seja esse absurdo, não chega a ser uma surpresa para mim, porque isso é uma das coisas mais doloridas de se admitir. Por quê? Outros casos, como o do Robinho, são muito frequentes, e a gente vê que a agressão, infelizmente, ou um caso grave dele, como esse estupro coletivo e tal, são ações que normalmente passam impune. Corriqueiramente, elas passam como impunes. O próprio Cuca, que é técnico do Santos hoje em dia, tem lá uma denúncia de agressão de uma menina menor de idade, até na época que ele era jogador também. Isso foi um caso que nunca foi comentado, ninguém nunca trouxe isso à pauta da grande imprensa, como foi o caso do GE, que trouxe as revelações do Robinho e tal. E é isso. Então, você vê que o técnico tá lá, os presidentes tem um discurso agressivo e autoritário, também não é de hoje. As lideranças que a gente tem dentro dos movimentos de torcida, também a maioria delas é ocupada por homens lixos, perdoa o vocabulário, mas é bem isso, assim, tipo, dentro do que eu pude ver, frequentando ali a arquibancada, conversando com pessoas que até tentam trazer uma certa inclusão social para dentro do clube,
são homens que têm essas posturas agressivas, não vou citar nomes aqui, porque poderia ser até perigoso para vocês ou para alguém aqui, mas tem denúncias de agressão dentro da jovem muito pesadas, assim, de gente que já manteve meninas em cativeiro lá dentro, não dentro do Santos, mas pessoas que estão dentro da torcida mantiveram meninas em cativeiro em outros lugares. Então é uma coisa que está muito disseminada, assim, o machismo de maneira geral, em todas essas instâncias, desde a diretoria, a torcida, o técnico, os outros jogadores. Então não é surpreendente. O que eu senti que foi decepcionante é que parecia que a gente tinha alcançado um novo estágio de absurdo que é realmente intolerável. E aí essa urgência de falar mesmo sobre isso, de pontuar esse absurdo, de se reunir com pessoas para debater esse assunto como a gente está fazendo aqui agora, eu acho que se tornou forte como nunca, assim, dentro de mim, né? Essa indignação. Perfeito. Ju, eu queria saber de você agora, mesma pergunta da Dora, como que você se sentiu quando você leu essas notícias? Se você chegou a ler o relato da notícia do GE, com a transcrição e tudo mais, por favor. Eu acho que a minha sensação, que é a frustração e não a surpresa, né? A Dora comentou, foi a mesma. Eu vi as manchetes e depois fui parar para ler a fundo e para entender. De fato, eu não sabia, para mim, eu nem sabia que isso tinha acontecido em 2013. Eu fui ler a respeito e descobri agora de tudo isso, consegui me contextualizar, porque é bem o que foi dito, né? O que a Dora falou, isso foi há muito tempo atrás e não tinha sido resolvido, ninguém falou, durante um tempo isso ficou abafado, e agora, com toda essa nova movimentação, querendo ou não, com o Robinho mais em destaque, essas coisas começaram a surgir à pauta novamente. E justamente essa questão da impunidade, né? Até que ponto e até para quem chega essa impunidade que a gente vê. E esse mesmo caso, se não fosse o Robinho o protagonista, a gente talvez não estaria falando sobre isso aqui agora. A gente não estaria discutindo, porque a gente não ia saber. Casos como esse ocorrem todos os dias. Tem um dado, eu fui pegar alguns dados, quis trazer algumas informações, e tem um dado de 2018, que fala que no Brasil, a cada 11 minutos uma mulher ela é estuprada. Então, a revolta maior que acho que isso me trouxe foi, ok, a gente está falando do Robinho, a gente está falando de um caso que está totalmente na mídia por conta de estar ligado ao esporte, por conta de todo o poder que o âmbito em que isso aconteceu está inserido. Mas a gente também precisa falar dos outros casos, que são 11 a cada 1 minuto que a gente não fala e que não tem espaço para trazer isso aqui. E agora eu vou perguntar para você, Nicole. Mesma coisa das meninas. Como você se sentiu? Se você chegou a ler as notícias? Se você teve estômago para ler as notícias? Por favor. Eu li, acompanhei tudo. Meu pai é bem santista roxo, então a gente fala bastante sobre Santos aqui em casa. E acho que como mulher e como torcedora do Santos foi uma frustração e decepção muito grande. A gente sabe que isso acontece o tempo inteiro, mas quando vem à tona, quando as manchetes saem, sempre é um fator chocante. E foi uma decepção muito grande com o clube, né, por ter avançado a contratação com um jogador que já vinha sido acusado de violência sexual. E, se não me engano, já não é a primeira vez que ele se envolveu em notícias como essa. Eu estava lendo, acho que na época que ele jogou no Manchester, ele também chegou a se envolver em outros casos. E é uma questão muito relevante, né? Porque esse cancelamento, a rescisão do contrato só foi feita pela imagem do clube. E não pensando na mulher, no respeito com a mulher. E acho que isso é um fator muito relevante para a gente falar aqui hoje. E é o que me frustrou muito em relação ao clube, em relação ao posicionamento dessa contratação. Perfeito. E agora, eu queria, como a Nicole citou o fato dela ter sido torcedora do Santos e o quanto feriu isso a ela, eu queria perguntar para o Rafa, que é torcedor do Santos, como que ele se sentiu na posição de homem e torcedor do Santos, como que ele se sentiu.
Rafa, por favor. Então, assim, seria hipócrita da minha parte falar que eu sinto isso, né? Não digo sentir de... Enfim, como mulher, né? Mas na hora, assim, porque foi tudo repentino, né? Anunciou a contratação, anunciou o episódio lá, que até que fizeram uma comparação ali com a série do Michael Jordan, então tava puta marketing, assim, Nossa, foi. pra contratação dele, e não deu nem um minutinho, assim, já começou a repercussão. E, cara, tipo assim, óbvio que eu fico, mano, de cara, né, com esse fato. Eu sinto essa dor, esse desrespeito, né? Eu não sinto isso na pele, porque eu não sofro por isso, mas eu sinto esse desrespeito todo pelo clube. E, tipo assim, ouvindo vocês agora também, e vendo muitos comentários que eu vi também sobre essa questão da frustração e de não ser surpresa, né? Isso é um negócio absurdo, assim. E eu fico pensando, assim, como que, tipo, você, na dirigência do clube, né? Independente de onde for, mas nesse caso, né? A gente tá falando desse caso agora, mas tá na dirigência do clube e tá tão normal isso, tá tão banalizado isso, da pessoa, tipo, eles não pensarem do outro lado, né? Tipo, eles acharem que é melhor contratar do que não trazendo isso em cima do clube, que é o que deveria ser feito. Então, Não, tipo... Rafa. Oi? Sabe o que eu acho? Eu acho que com certeza tem muito a ver com o fato dos dirigentes estarem cagando para isso, de achar que não tem nada demais. Inclusive, eu vou citar uma frase que o Robinho falou recentemente, ele deu uma entrevista para o UOL, e aí você vê que o cara não se arrepende de nada e que a história através do que ele conta é totalmente diferente. Ele se vê praticamente como vítima da situação. Perguntaram para ele se quando ele veio para o Santos ele imaginou essa repercussão toda. Ele falou que dessa forma não. Ele sabia, tinha certeza que iam falar, mas porque a gente vive em um país que prioriza sempre as notícias negativas. Ele falou que iam falar por causa disso e que ele não esperavam tanto que iriam usar ele como bode expiatório para uma série de coisas. E ele falou que os patrocinadores estão saindo do Santos porque o futebol é um mundo muito sujo e tem patrocinador que já não estava pagando o Santos e está usando isso de desculpa. Então, a pessoa que faz, ele não consegue ter a dimensão do que é, ele está se vendo como vítima, o que é mais ridículo. E só que voltando nos dirigentes, além deles pensarem que nem o Robinho, eu acredito que tem muito fato do Robinho ser um dos caras mais identificados no futebol brasileiro com o time. Então talvez eles até pensaram nisso, mas falaram, é o Robinho, vamos esquecer isso, sabe? É o cara das pedaladas, a torcida do Santos ama o Robinho. É só uma coisa desse negócio dos dirigentes, que eu queria saber, assim, não sei se alguém chegou a pesquisar, mas eu não vi isso. Mas a questão só tem homens na dirigência do clube do Santos? Lógico. E, assim, ao meu ver, por ser São Paulino, eu não tinha nenhum afeto com o Robinho. Só que o que mais me feriu dentro de toda essa história, além do Santos ter continuado a negociação, mesmo sabendo disso, mesmo ele depois de ter sido condenado, eles continuaram a contratação, o que mais me fere são as entrevistas que ele dá depois disso ter estourado. Como o Léo citou, ele tem a certeza que ele não fez nada errado. Ele tá garantindo nele mesmo que não tem nada errado. Ele disse que o único arrependimento dele é ter traído a mulher. Sabe, isso comprova muito o ponto que o Léo disse, que o cara não tem a dimensão daquilo que ele tem, a dimensão do ato que ele fez. E isso me entristece muito mais, porque particularmente, se o Robinho tivesse se mantido calado, não falasse nada com a imprensa, a gente não teria esse sentimento de ódio a mais, de repulsa a mais ao Robinho. Só que ele decidiu falar. E no momento que ele decidiu falar coisas absurdas. Falando que ele sabe que Deus tem um plano pra ele e tá tudo tranquilo na mão de Deus. E aí, o mais absurdo ainda, que pra mim é o absurdo do caralho, mas é muita ligação, eu acho impossível não fazer essa conexão, é que o Robinho falou que se ele fizesse um gol, ele ia comemorar
pro presidente do Brasil, porque o presidente do Brasil tá sendo perseguido que nem o Robinho tá sendo perseguido. Perseguido brother. pela Globo. Porra, mano, é foda ouvir os bagulho desse, mano. É foda ouvir os bagulho desse. Desde o começo ele se colocou como vítima, né? Desde 2013, em nenhum momento ele chegou a assumir e ter essa real responsabilidade sobre os atos que ele cometeu. E o que eu acho é que em relação ao clube, e a fala que você trouxe, Rafa, ela foi super importante, assim, uma questão de representatividade, né? Primeiro uma questão de mulheres em grandes cargos. Hoje a gente sabe que existe essa diferença, essa disparidade muito grande. Ainda existem locais em que ela se acentua. O ambiente esportivo, eu acho que a Dora ela vai poder falar muito mais sobre isso, mas a gente tem uma desigualdade de gêneros, de presença e representabilidade muito grande em relação a encargos de liderança, com certeza. Isso é algo que assim, a gente não pode se afirmar, né? Porque não saberíamos como teria sido todo o trâmite, toda a postura do clube, principalmente pós sair o comunicado deles, que é uma das fases mais importantes. O que você vai fazer depois disso? Não é só chegar e apresentar uma carta e cancelar um contrato. Se eles de fato se arrependeram puramente pelo propósito e não fizeram isso por uma pura pressão de opinião pública, de todo mundo cobrando algum posicionamento do clube, se eles de fato se arrependeram por toda a contratação e por essa retomada do Robinho no time, algo há de ser feito agora, além do cancelamento. Beleza, cancelamos o contrato, isso é só o início, sabe? Isso é só o primeiro passo para conseguir resolver essa questão e trazer luz de uma forma positiva a ela. Então, como a gente vai tratar disso? O que a gente vai dar continuidade? Se tivesse uma mulher, pelo menos um nível mínimo de mulheres representando ali, que pudessem ter voz também ativa e mostrar a percepção dela na melhor forma, acho que, de conduzir toda essa crise, esse problema, a tomada de posicionamento do clube poderia ter sido muito diferente desde o início, sabe? Ao ponto de cogitar a volta dele ou não. Não houve... A gente não tá lá dentro para saber, mas a gente não sabe se houve dúvidas de isso é um ato a ser feito, devemos ou não. Alguém levantou e trouxe essa consideração na hora de fazer o convite novamente para o Robinho. Então, é algo que tem muito a ver com a representatividade de gênero hoje em dia, né? Essa disparidade muito grande entre homens e mulheres. A questão da representatividade, ela tem muitas variáveis aí, né? Uma coisa muito importante da gente afirmar, principalmente dentro do meio do futebol, que tende a querer se dissociar do resto da sociedade, né? A galera que acompanha o futebol e acompanha as temáticas sociais normalmente percebe como o futebol anda atrasado em relação a todas essas coisas, né? A pauta feminista, a pauta do movimento negro, a pauta dos movimentos LGBTQI+, elas têm que se valer de uma força mesmo muito a mais para se fazer presente no futebol do que talvez em outros meios, porque é um meio muito dominado por essa presença masculina. Então, acho que de exemplos assim que me ocorrem agora na cabeça, que a gente poderia comparar, são assim, o caso do Inter, por exemplo, que teve uma mulher que assumiu um cargo de conselheira lá, que é a Nájila Diniz, num movimento bacana do clube, que foi perceber o quê? Que o contingente deles de torcedoras era de 1/4 de todo mundo. Então, 25% das torcedoras do clube eram mulheres. E até então eles não tinham nenhuma representante na diretoria que fosse mulher também. Então ela conseguiu esse cargo e a partir de ações aí afirmativas de incluir esse público feminino no estádio, que agora não é uma coisa tão simples assim por causa da pandemia, em outros ambientes do futebol, teve uma mudança aí de agregar essas mulheres. Agora, fazendo um pouco advogado do diabo de mim mesma, eu penso na Leila no Palmeiras. É uma mulher no cargo de liderança? Sim. Mas ainda é uma mulher que tem uma concepção totalmente corporativa do futebol,
que tem uma gestão, eu acredito que muito verticalizada em relação à inclusão de torcedores, o preço dos ingressos é abusivo para você ir no estádio do Palmeiras hoje em dia. Como o Dedé falou, eles também recebem o presidente lá com aplausos e com hora de receber prêmios, o cara tá lá e ninguém fala nada disso. Então, quis trazer esses dois exemplos para a gente ver assim, que colocar uma mulher num cargo de liderança é importante, mas também tem que ser uma mulher que se atente para as questões feministas e da pauta feminista, porque se não for, não adianta muito. E aí eu penso que no Santos, especificamente, não faltam mulheres capazes ali de observar todas essas questões no clube, que têm vontade de falar. Como o Rafa falou, as sereias são muito fortes lá. Já tivemos a Marta e a Cristiane juntas jogando no clube. Hoje temos a Cristiane, que é a maior artilheira, sem considerar gênero, né, do Brasil, que entre homens e mulheres ela que está mais fazendo gol. Então, você tem um time feminino muito forte, você tem uma torcida que também tem uma frente feminista ali dentro da Jovem, tem mulheres que participam ativamente da arquibancada, mas que são frequentemente silenciadas. Ninguém perguntou para as mulheres da Jovem o que elas achavam, ninguém perguntou para as sereias o que elas achavam, ninguém perguntou para nenhuma dessas mulheres que estão participando ali já da rotina do clube. Não preciso... o que eu quero dizer é que não acho que a gente precise trazer mulheres de fora necessariamente, né? Já tem várias ali que estariam super dispostas a falar se houvesse um espaço para elas serem ouvidas, mas não existe. O que a gente vê de maneira geral com a elitização do futebol e desses ambientes é que você vai afastando as mulheres, os pretos, os gays, os pobres, todo mundo dessa construção de uma parada que, desculpa, eu não acho que o Santos seja uma empresa, saca? Você tem a pressão dos patrocinadores ali que fez suspender o contrato por causa do que a Ju falou, da opinião pública, da pressão do maldito movimento feminista, como disse o Robinho. Mas o Santos só tomou essa decisão a partir do momento que pesou no bolso também. Fosse só a pressão da opinião e dos jovens e tal, talvez nada tivesse acontecido, né? Então, eu penso que são muitas forças em jogo aí, e mais do que nunca, nós que, por mais que a gente esteja vivendo esse êxodo aí, de estar cada um no canto, que somos a juventude da Baixada, falar, velho, aqui não, a gente não vai deixar isso acontecer. Outra coisa que eu também fico pensando bastante é exatamente no ponto que a Dora tocou. Será que o Santos, acho que a Ju também falou isso, será que o Santos suspendeu o contrato porque percebeu que fez uma cagada fenomenal, ou porque teve uma pressão da Philco, da Orthopride, da sei lá quem que tá patrocinando o Santos? Isso que mata, porque deixa de ser uma atitude tomada por conta de perceber que teve um erro, você cometeu um erro com outra pessoa, e você está baseando as suas atitudes no dinheiro que vai entrar no fim do mês. Então, isso me mata também. E essa dualidade de pensamentos. O que eu acho, Dedé, é que assim, isso não tem como a gente saber, de fato. A forma que a gente vai enxergar uma resposta é justamente a condução que eles vão ter diante disso, não só agora, mas a longo prazo. Porque uma coisa também é colocar algumas medidas e tomar ações agora, enquanto isso está em alta, enquanto há notícias e tudo está acontecendo, e depois de um tempo voltar tudo e até daqui a alguns anos pensar em uma nova contratação do Robinho ou de outro jogador que tenha se envolvido em casos parecidos, sabe? É uma forma que vai ficar mais claro da gente identificar isso, se foi de fato uma questão de arrependimento do clube, vai ser as medidas que forem tomadas daqui para frente. O que, na minha opinião, assim, só o fato deles terem contratado o Robinho já responde essa questão. Exatamente. Arrependimento ou não, porque se de fato isso fosse uma pauta e algo a se preocupar dentro da gestão, isso teria sido repensado muitas mais vezes, talvez tivesse tido uma cautela melhor em como isso seria dado ou não.
É isso que eu fico mais pensando nisso tudo. Se vai haver uma mudança depois desse caso ou não. Só que se eu pensar em outros casos, eu tendo a acreditar que não. Porque, por exemplo, esse ano a gente teve o Dudu do Palmeiras, que fugiu pro Catar, basicamente, porque bateu na mulher e fugiu para lá, ganhava 2 milhões e pouco no Palmeiras, vai ficar emprestado um tempo e eu corto o meu braço fora se ele não voltar pro Palmeiras. Eu tenho certeza que esse cara vai voltar pro Palmeiras e ninguém vai falar nada. Por mais que eu acho que esse caso talvez sirva de exemplo para alguns times, não sei se pelo fato de ser a coisa certa a se fazer, a não aceitar mais jogadores que tenham casos de violência contra a mulher ou qualquer outro tipo de violência, mas eu acho que pela questão financeira isso vai ser considerado. Então, realmente eu fico um pouco desacreditado, assim, sabe? Eu acho que depende muito também da torcida. Porque quando eu cito o caso do Dudu, eu não consigo enxergar a torcida do Palmeiras fazendo isso que a torcida do Santos fez agora, sabe? Eu acho que eles iam passar um pano legal, não sei. O que vocês acham? Eu acho que em relação ao Dudu, é muito... Eu acho que o Dudu pode até se espelhar um pouco na idolatria ao Robinho, porque o palmeirense ama o Dudu. Só que o processo... Não sei que instância tá o processo, não sei como é que tá envolvendo esse negócio do Dudu, mas eu sei que, pra mim, isso aconteceu, ele queria fugir pra abafar esse caso. E eu tô no teu barco, Léo. Eu acho muito difícil ele voltar pro Brasil e não jogar no Palmeiras. Acho muito difícil. Eu vejo isso acontecendo. E o pior de tudo, eu vejo quando ele voltar, a torcida do Palmeiras inteira no Allianz Parque gritando o nome dele, sabe? Se teve time de futebol que quis contratar o goleiro Bruno, brigaram pra contratar o goleiro Bruno, o Boa Esporte. Então, eu queria puxar esse assunto, porque você puxou o Dudu, existem outras coisas que aconteceram. O goleiro Bruno, acho que é o maior expoente dessa situação inteira. A gente tem um goleiro Jean, que é do Atlético Goianiense, que jogava no São Paulo, bateu na mulher em Orlando, foi preso em Orlando, voltou pro Brasil, São Paulo rescindiu um contrato, o Atlético Goianiense contratou ele. A gente tem o próprio Dudu, a gente tem o Robinho, a gente tem, acho, um atleta do Bragantino também, que bateu na mulher e foi acusado. E a gente fica nessa. Até quando... Dedé, deixa eu Fala, monstro. interromper aqui para introduzir esse assunto que você trouxe. Queria que as meninas respondessem, né? Porque eu vou dar minha visão como homem que não tenho noção disso. Mas é sobre essas coisas que estão sendo faladas aqui desde o começo do podcast, sobre essa questão dessa notícia não ser uma surpresa, né? Não é mais surpresa, é frustrante. E porque o que acontece, né? Tipo, eu olhando e também trazendo esse fato que a Ju trouxe, que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, então a gente só às vezes fala só de fatos isolados, né? Quando vem a mídia, assim. Então, assim, infelizmente chegou ao Santos, que é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Mas, assim, eu olhando, eu não é o certo isso, eu tô perguntando isso, né? Eu olhando, eu falo assim, pô, agora que chegou no Santos, tipo assim, o Léo já trouxe os fatos do Jean, do goleiro Bruno, que foram em times, querendo ou não, que são menores, que não tiveram tanta repercussão. Tiveram uma galera, né, falando, O do goleiro Bruno foi no Flamengo, pô. Mas teve o Jean também, que foi no Atlético Goianiense. Ah, tá. Não, o Jean foi no São Paulo, foi um time menor mesmo. Enfim, deixa eu... Não, mas os times que contrataram eles depois, isso que eu tô falando. Os times que contrataram eles depois... Tá certo, eu concordo, craque. A gente teve essa repercussão, mas parece que foi abafado. E agora eu tendo essa visão de, pô, foi no Santos, chegou num time grande, assim, chegou num assunto falado no Brasil inteiro, independente do futebol ou não. E agora eu vejo assim, pô, impossível acontecer isso de novo. Tipo, né, eu fico assim, pô, como é que os caras não têm noção de que isso vai acontecer? Só que eu não tenho essa noção de sentir essa surpresa, essa frustração. Então eu queria saber se vocês acham que, tipo, chegou agora no Santos, então não vai ter mais. Digo, esse caso de contratação, de não tomarem mais cuidado, independente se a diretoria for majoritariamente feita por homens.
se vai ter essa noção a mais ou se realmente vai acontecer como o Léo falou. O Dudu pode voltar no que vem e nada disso isso vai ser abafado, como sempre foi. Ou se agora que chegou no Santos, isso vai ser, enfim, a galera vai acordar. Rafa, eu acredito que vai ser mais um caso, infelizmente, desses que vão ser abafados. Me corrija se eu estiver errada, mas teve o do Cristiano Ronaldo, né, que se envolveu em uma super polêmica, tipo, o maior jogador do mundo, e aí, agora, tipo, ninguém mais tá falando disso, sabe? Vai muito além de ser um grande clube. Eu acho que para falar disso a gente tem que falar de machismo estrutural, a gente tem que falar da raiz do problema, né? Se é que a gente pode falar desse jeito. Mas é aquilo que está muito enraizado na nossa cultura e tem a ver com a cultura do estupro, com a forma de tratar dessa diferença de igualdade, né? Entre homens e mulheres em todos os âmbitos da nossa vida e na nossa sociedade. Então, eu acredito, infelizmente, que vai ser mais um caso que daqui a uns meses até ninguém nem mais vai lembrar. E vocês, meninas? Concordo, Ni, com você, e eu acho que a grande questão que fica disso tá bom, acreditamos nisso, de que pode ser mais um, o que vamos fazer com isso, então, né? Como que é a nossa forma de pressionar para evitar que isso de fato não aconteça novamente, que agora que tomou uma proporção super grande, que a gente está aqui falando sobre isso, discutindo, e que vai trazer ainda mais o que foi, de uma certa forma, importante, porque quando situações como essas acontecem, a gente acaba trazendo a pauta, a gente levanta, traz mais força sobre. Então é como nós, eu acho que a grande questão é que tem que gerar uma reflexão interna e pessoal de cada um, qual é a postura mais adequada que a gente, no nosso contexto, na nossa comunidade, no nosso ciclo, nos alcances que a gente tem, o que a gente pode fazer para tentar evitar com que isso aconteça. É fazendo pressão de opinião pública, é questionando, é monitorando, é estando mais por dentro seja nas contratações dos nossos clubes, e indo atrás disso. E quando alguma coisa surgir, chegar e falar assim, olha, isso está acontecendo, o que a gente vai fazer para garantir ou para tentar minimizar com que isso não aconteça, né? Quais são as tomadas que a gente, dentro do nosso contexto, da nossa realidade, pode fazer. E hoje eu vi um post, inclusive, no Instagram, que era quantos homens que você conhece teriam dito essas frases que o Robinho disse. E, cara, tipo, já me vieram na cabeça vários nomes. Então, é um trabalho diário. Eu acho que é muito isso, Ni, que você comentou e que o Dedé também comentou, de parar de ver as coisas dissociadas, né? A gente tem muita dificuldade de ligar os pontos para formar essa figura mesmo, essa estrutura, como você falou, do machismo como um todo. Porque é justamente isso, a gente chegar e condenar um caso desse, eu não vou dizer que é fácil, mas está mais ao nosso alcance, assim, porque tá distante. Agora, corrigir um amigo que força um beijo numa festa, ninguém quer. Corrigir uma piada machista do cara que tá do seu lado, ninguém quer. Falar pro brother que ele tá sendo abusivo com a namorada dele, ou qualquer outra coisa prévia, né, que é o que a Ju tá falando. Como que a gente vai fazer para evitar que esse tipo de coisa chegue nesse ponto? Eu acho que é preciso uma mudança de cultura mesmo, de como que a gente enxerga a mulher em todos esses espaços. No futebol, é muito difícil que uma mulher se abra para falar de uma questão dessa sem ser taxada de Maria Chuteira, de interesseira, de sei lá o quê, de todos os nomes possíveis, né, que é mais recorrente quando alguém se abre para falar de uma questão dessa, sendo o ator ali da agressão, um cara rico, famoso, né, com influência, sei lá o que, como é o caso do Robinho. Então eu penso nisso, que se a gente quiser acabar com o topo dessa estrutura, a gente tem que começar da base mesmo. E é isso, a gente está aqui num grupo de 6 pessoas concordando, né, debatendo esse assunto que a gente acha um absurdo e pontuando todas as nossas indignações. Agora, se tivesse uma pessoa que não enxerga o absurdo que é
sentada nessa mesa aqui com a gente, já ia ser um diálogo muito mais difícil, né? Se a gente tivesse um cara que condenar o Robinho por todas essas atitudes, não vou dizer que ele está sendo perseguido porque ele não está, ele está sendo responsabilizado. Exato. É uma coisa. Agora, fazer isso com os nossos amigos, com o nosso pai, com o nosso irmão, com quem quer que seja que esteja próximo da gente, é muito difícil, né? Da gente ter esse olhar mais frio. Só que é preciso que vocês, meninos, também façam isso, sabe? Não adianta a gente vir aqui e falar, tem que fazer isso, beleza? Beleza. Aí vira as costas, desliga o programa, saca? Eu fiz o que tinha que fazer. Não é o caso de vocês, que são os amores de pessoas. Minha mãe tá em casa, mas né? Vai sair na rua e vai chamar a vizinha de gostosa, saca? E é o que o Dedé falou, não vai ligar os pontos pra compor essa figura, sabe? A gente não tá falando de coisas que estão dissociadas. Que é justamente isso, a dificuldade da gente conseguir ver como o machismo é enviesado na nossa sociedade, ele é velado, e ele permeia todas as nossas relações, ele permeia todos os âmbitos. Ele é estrutural por isso, ele é cultural por isso, e é justamente essa desassociação que a Dora falou, a gente precisa enxergar, a gente precisa fazer um processo de autoanálise e autorreflexão e ver até que ponto as nossas falas, as nossas atitudes não estão sendo enviesadas por essas condutas, né? São essas as pequenas mudanças que a longo prazo e num coletivo vão fazer as transformações, vão trazer respostas para casos como esse, e a gente ter a esperança que no momento eu deixe de ver uma notícia dessa e falar, tá, só mais uma notícia. Não, cara, eu quero me sentir revoltada e gerar uma indignação pura e genuína no sentido de falar, cara, isso não pode acontecer mais. E hoje, infelizmente, não é esse o tipo de sensação que a gente sente quando vê, pelo menos que eu senti quando eu vi essa notícia, sabe? É mais um caso em que a gente já sabe todo o roteiro de como vai se dar. Esse ponto que você tocou, Ju, é muito bom, porque é até uma conversa que eu tive com a minha mãe recentemente, sobre quando começou a ter a quarentena, comecei a ficar mais em casa, né? E aí voltou aqueles hábitos que tinha quando a gente era menor, de domingo ver o Fantástico. E eu fico espantado como que o brasileiro se acostumou a, no Fantástico, de noite, só receber notícia ruim. E parece que tá tudo bem sempre, porque parece que o Brasil é assim. A gente se acostuma a... O que? Parlamentar do Tocantins roubou 200 milhões de uma cidade que não tem nem água. Eu vi que tinha uma hidrelétrica do lado de uma cidade que não tinha luz, sabe? Uns negócios absurdos, e parece que essas coisas não chocam no Brasil. Então, esse ponto que você falou é muito bom. Quando acontecer um caso desse com o Robinho, a gente tem que se chocar, a gente tem que cobrar de quem estiver por trás dessas atitudes, porque isso não pode mais ser visto como normal. E eu acho que esse é o caminho para a gente mudar, e eu acredito muito na nossa geração. Eu acho que as pessoas que estão tomando as decisões, na maior parte das esferas, tanto em empresas, governos, nos clubes, são pessoas com uma mentalidade um pouco mais difícil de mudar, e a gente sabe que quando a pessoa já é mais velha, é mais difícil de mudar a opinião, pelo menos eu enxergo dessa forma. Então, eu tô tentando ser um pouco otimista e acreditar que a gente vai conseguir fazer as coisas de uma forma diferente. E até quando vocês estavam comentando sobre, acho que a Dora estava comentando sobre a mulher que assumiu lá no Inter, citou a Leila no Palmeiras, e a gente estava conversando sobre se faltaram mulheres no Santos para fazer uma objeção sobre essa contratação. Não é possível que os homens que estão lá não pensaram nisso. Sério. Porque, porra, é básico isso. Não é possível que nem... Sei lá, tenho 20 homens e ninguém pensou nisso. É básico pra gente, mano. É básico pra gente que tem essa visão. É básico pra gente que associa essas paradas. É básico pra gente que enxerga esse bagulho como tem que ser enxergado. Como um crime. Como um bagulho que não tem que acontecer. Pra eles, é só mais um bagulho. É só mais uma quinta-feira. É só mais uma night na balada. Essa é a diferença, mano. Pra gente é um absurdo. Daí é estrutural, Ele é estrutural justamente por isso. Tem essa visibilidade do que é o machismo é nublado de se enxergar por conta disso. Tá nos atos, tá nas atitudes.
não percebe, não tem esse filtro que a gente tem e que vem por, né, acho que vários contextos de criação, enfim, muito dificilmente são todas as pessoas que conseguem ter esse filtro por N motivos, né, que aí, se a gente for entrar, mas é aí que vem o machismo estrutural, entendeu? É que a gente cresceu numa sociedade em transformação, né? Sim, com certeza. E uma coisa que, pelo menos dentro dessa tempestade que foi toda essa notícia do Robinho, uma coisa que particularmente eu gostei de que aconteceu foi a maneira com que a imprensa tratou essa notícia. Todos os relatos, sites, notícias, todo mundo colocava: condenado por estupro, Robinho assina com o Santos. Colocando o dedo na ferida, para ninguém esquecer que é isso que ele é. É isso que tá acontecendo. O Santos tá contratando um estuprador, cara. Não vamos fugir dessa culpa, não vamos fugir da responsabilidade que o Robinho tem pelos atos. Vamos colocar o dedo na ferida, sim. E além da imprensa colocando esse dedo, a pressão social, por mais que tenha sido o cara mandar tweet pra Philco, pra tirar o patrocinador, por mais que tenha mandado... Enfim, a pressão social que isso teve, pra mim, mostra que tem uma repulsa, tem uma parcela da população que viu esse fato e pensou: porra, não, caralho, isso tá errado, mano. Isso não pode acontecer. Pelo amor de Deus, mano. Não tem cabimento isso acontecer. Então, a gente viveu e passou por muita coisa na tempestade, mas pelo menos dá para poder enxergar um princípio de alguma coisa positiva, sabe? Essa pressão social, essa revolta que todo mundo teve. E não foi só santista, foi corintiano, são paulino, palmeirense, flamenguista, alguense. Todo mundo se revoltou por conta disso. Então, por mais que seja maluco falar isso, me dá uma ponta de esperança, sabe? Que isso não vai acontecer mais. E voltando para o que o Léo tinha falado, como não é possível eles não enxergarem. Eu cometi o erro de ler os comentários no Instagram do Santos, né? Para quê? Para gerar muito mais revolta. E é incrível a quantidade de gente falando: ai, mas ele ia levar o Santos para um lugar muito bom. Mas se ele continuasse no Santos, a gente perderia os patrocinadores. Tipo, é sério, gente, que vocês estão preocupados com isso? Vocês estão contratando um criminoso, um estuprador. Tipo, a questão é muito mais funda do que ter uma boa posição no campeonato e do que ter bons patrocinadores. E é por essas razões que a gente precisa continuar lutando, e seja, por menor que seja, né, com seu melhor amigo, com sua família, tentando cada vez mais, acho que pelo diálogo que a gente consegue influenciar nisso. E é triste, mas que é bom que casos assim aconteçam, que ganhem visibilidade, porque mulheres também se sentem mais seguras para denunciar. Porque acontecer, a gente sabe que acontece e que, infelizmente, vai continuar acontecendo. Então, casos como o do Robinho são bons para dar essa visibilidade de que a sociedade tem muito o que percorrer ainda, mas a gente já tá mudando. E como o Dedé falou, tipo, por menor que seja, a gente já percebeu essas mudanças. Eu acho que é muito importante isso. Vou só fazer um breve parênteses aqui, Rafa, eu passo a palavra para você depois. Mas eu acho que o caso do Robinho, ele é emblemático porque a posição que ele ocupa na sociedade, por mais que ele não seja um nosso, é uma posição de ídolo. Ele é uma pessoa que tem influência nas gerações de moleques que estão querendo ser jogadores de futebol hoje em dia, até os tiozões que viram ele, os saudosos, né, que viram ele jogar no Santos e gostariam de ver de novo e não enxergam a vinda dele como um problema. Ele impacta todas essas camadas, né, da sociedade, diversas faixas etárias, diversos grupos de pessoas diferentes e tal. Então, se a gente consegue, com essa pressão social, atingir esse cara que tá num pedestal, eu acho que isso abre precedentes mesmo para que isso não passe impune em outras esferas da sociedade também, porque se a gente deixa isso passar, isso abre muitas brechas, e aí são brechas irrastreáveis, né?
Tá, não, eu só ia pegar um gancho ali do que a Aninha falou, que é, quer passar raiva, vai e sair um pouco da bolha, vai nos comentários de, enfim, qualquer página, assim, de notícia, que eu ia trazer um exemplo que é recente, acho que foi na página do Esporte Interativo, que a Cristiane, a jogadora lá do Santos, casou, né, e a página postou o casamento dela, tipo, só dando parabéns pra ela, e você vai nos comentários, é absurdo o que tá escrito ali. É absurdo. E você fica tipo, cara, como assim essas pessoas estão falando abertamente isso? É absurdo. É tipo, essa página virou militância, foda, essa página virou militância, essas Maria Chuteira, sei lá, eu fico. A galera não tem. Que é não isso, tem pudor, cara? Mano. A galera não tem pudor, ela acha que a internet é terra de ninguém, velho. E vai falando, e vai cuspindo ódio, e vai xingando. Mano, o que é isso, velho? Sabe quando eu vi isso? Recentemente os times da Premier League fizeram a campanha do Pride, né? Eles colocaram as fotos de perfil com colorido pra demonstrar apoio à causa LGBT. E aí os comentários eram só shame, vergonha, isso não me representa, só zoação assim em cima disso, e ninguém falando parabéns pelo time, era mais, se eu não me engano, tinha mais reação de raiva do que de amei, sabe? Então a gente vê que também não é só no Brasil que isso acontece. Foda. Tipo, eu queria saber só uma coisa assim, que eu vi esses dias era uma matéria assim, era um comentário de alguém, queria saber se isso faz sentido ou não. Na minha cabeça fez, mas pode ser que vocês tragam uma visão diferente. Mas é um negócio que o Léo tinha falado, que a geração, tipo, a gente que é mais jovem, tá muito mais... eu também acredito, né, mais na nossa geração do que mudar a cabeça da geração mais velha. E, tipo assim, era uma foto, assim, tipo, demonstrando visualmente o que tava falando. E era como se fosse, assim, 3 bolinhas, uma vermelha, uma que não tinha cor ainda e uma azul, de oposição. E a analogia é mais, tipo, é melhor focar em mudar o azul, né? Tipo, claro que tem que ser os dois, mas é mais fácil mudar o azul ou fazer com que a bolinha que esteja sem cor seja vermelha, entendeu? Independente as cores foram totalmente aleatórias, tá? Não tem nada de analogia aí a outras coisas. Foi só a questão mesmo do visual ali. Então eu queria saber se, tipo, isso faz sentido. Claro que tem que focar nos dois, tanto nas pessoas que ainda não têm um posicionamento certo, para elas tomarem a decisão certa, tanto para as pessoas que, tipo, não simplesmente excluir essas pessoas que estão fazendo coisa errada, tem que tentar mudar a cabeça das pessoas mais velhas. Mas eu digo que essa analogia faz sentido, esse raciocínio faz sentido, e pra mim fez ali, entendeu? Então eu não sei se tá certo. Se me permitem, eu quero responder primeiro. Eu acho que a Dora citou uma parada que é crucial para responder essa pergunta. Quando você vai conversar com as pessoas como a gente tá falando do caso Robinho, quando você vai conversar com as pessoas que defendem o Robinho, elas não estão abertas para qualquer tipo de pensamento contrário ao delas. A qualquer tipo. Não adianta. Você não vai conseguir modificar, nem mesmo modificar, porque eu acho que modificar é um processo que a pessoa tem que passar. Mas você não vai conseguir nem fazer com que ela abra a cabeça para talvez isso faça um sentido. A pessoa não vai abrir essa cabeça, sabe? Eu acho que a situação que você colocou a resposta que eu daria é essa. Você, como vermelho, não adianta você ir atrás do azul que você não vai transformar. Não tem jeito, o azul está completamente fechado para você. E corre o risco de o azul, descer a porrada em você porque você é vermelho, tá ligado? Então, mano, é mais tranquilo, é mais seguro, eu diria, do que correr atrás do cinza do que correr atrás do azul. Posso discordar? Claro, deve. Eu acho que não tem que ter uma separação, se a gente for pensar em intensidade, né? Eu acho que essas pessoas que são mais relutantes em mudar a opinião, estar predispostas de fato a ouvir e querer compreender aquilo, são as pessoas que a gente mais deve insistir,
justamente por isso, porque elas já estão predispostas. Eu acho que essa insistência ela deve ser feita para os neutros, para os a favores ou para os contrários, igualmente, mas principalmente para os que estão fechados, porque se a gente sempre fala assim, ó, eles estão ali com a opinião deles já formada, já construída, vai ser muito difícil a gente conseguir gerar alguma mudança em cima disso. As mudanças de fato não vão ocorrer, elas não vão ser efetivas, sabe? Eu acho que não existe uma intensidade a ser medida se deve ser mais ou menos entre eles. Eu acho que deve ser feito igualmente e principalmente com essas pessoas. Eu acho que eu concordo um pouco com todo mundo, assim. Acho que a pergunta que o Rafa fez é a pergunta de $1 milhão hoje em dia, assim, né? Como é que a gente faz para trazer para um terreno comum pessoas que estão pensando cada vez mais em extremos, né? O caminho que a gente vai caminhando, né, trilhando com as redes sociais é um caminho de polarização absurda. E eu acho que um pouco do que a gente tem que tentar romper com esse nosso trabalho de base, vamos dizer assim, em relação às pautas das mulheres, é fazer com que a galera perceba que esse é um assunto universal, no sentido de que não corresponde a uma demanda da esquerda, ou uma demanda do jovem, ou uma demanda de seja lá que nicho social for. É uma demanda que diz respeito à sociedade como um todo. Enquanto a gente pensar... enquanto a gente acirrar essa polarização, vai ser muito difícil de converter alguém para o nosso lado. Porque eu não acredito que a gente converta ninguém. É o que o Dedé falou. Quem estiver disposto a fazer uma mudança, a fazer uma análise, só vai poder fazer em cima de si mesmo, em cima das próprias atitudes, né? Em cima dos seus próprios discursos e tal. Então não tem como chegar para nenhum de vocês e falar, ó, a verdade é essa. Você quer comprar ou você não quer comprar? Vou abaixar o preço para você que é bolinha azul ou vou abaixar o preço para você que é bolinha vermelha. Isso é uma coisa que não faz sentido, né? É uma demanda que diz respeito a todo mundo. E uma das coisas que mais me incomoda, assim, nesse modo de tratar a questão feminista é quando a galera vem falando que, ó, perceba aí, podia ser com a sua irmã, perceba aí, podia ser sua mãe, podia ser sua tia, sei lá o quê. E tentar, quando a gente vai tentando trazer essas pessoas pra sentir na pele o que é essa dor, e através de um discurso totalmente torto, saca? Que é o que a Ju falou, tipo, você não pode impor a sua verdade ali pra cima de ninguém, sabe? É difícil a gente formar essa cultura porque ela exige mudanças muito drásticas, que são íntimas também, sabe? São mudanças no nosso modo de relacionar, sim, de se comportar dentro de casa, fora de casa, sabe? Como cidadão, como torcedor, como namorado, como vários agentes sociais. Então, às vezes, eu penso assim, que o cara que pode ser um bolinha azul dentro do futebol vai ser um bolinha vermelha dentro do trampo dele, sabe? E a gente não vai chegar num consenso enquanto a gente for jogando cada um na sua caixinha, saca? Sim. Eu adorei aonde foi levado esse assunto. É que, tipo assim, a analogia que eu tinha feito com esse negócio era dando nome aos pontos, seria como se fosse uma bolinha, se fosse, sei lá, nós que vemos o quanto isso é criminoso do Robinho, o outro lado seria, não é questão de polarização, mas o outro lado que é quem defende o Robinho com os dentes e alguém que não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Então, seria mais esse ponto mesmo, mas eu concordo muito com o que todos vocês falaram aí, essa questão, enfim, tudo que vocês falaram. Eu gostei que a Dora citou a questão das redes sociais. Inclusive, a gente conversou sobre isso no episódio do Dilema das Redes, que hoje em dia, provavelmente essas pessoas que estão comentando aí, defendendo o Robinho, elas recebem notícias defendendo o Robinho, elas veem pessoas defendendo o Robinho, por isso que elas se sentem vou defender também. Porque a gente recebe das redes sociais o que a gente acredita. E por isso que cada vez mais o mundo está polarizado e está mais difícil a gente conversar.
É por isso que é embaçado. Eu posso até me propor a falar assim, não, eu só quero então conversar com gente que discorda de mim. Porque eu acredito que é com essas pessoas que a gente tem que falar. Eu não tenho como fazer isso. É muito difícil romper essa bolha. Se eu chegar no meu Twitter todos os dias e falar a mesma coisa, eu não tenho certeza do público que eu tô atingindo, saca? Eu vou estar falando sempre para os mesmos ouvintes. Por isso que eu acredito que, assim, o dilema das redes sociais é importante por isso. Talvez as nossas ações tenham que sair um pouco fora desse âmbito, sabe? Não sei o tanto que a militância de internet pode ser realmente efetiva, sabe? É uma questão que eu tenho, assim. Até onde ela chega, né? De fato, até onde é efetivo. Exato, porque o alcance de uma publicação pode ser enorme dentro de uma gama de pessoas que concordam comigo, ou ínfimo dentro de um monte de gente que discorda. O que vale mais? Eu não sei. E falando sobre bolha, o que eu falei, né, dos comentários no Instagram. Nos meus stories tava todo mundo, tipo, super apedrejando o Robinho, todo mundo muito indignado. Aí eu fui ver, nossa, então tá todo mundo contra isso. E aí você vai ver os comentários e ver que não, que é só bolha mesmo, que concorda com o mesmo ponto. Eu acho que nesse ponto, o que a gente já conversou aqui, a mudança não vai estar nas redes sociais, a mudança está nas ações do dia a dia. É só dessa forma que a gente vai conseguir transformar as coisas, e é difícil a gente pensar nisso porque a gente sabe que nas redes sociais a gente consegue alcançar mais gente, só que é importante a gente ter a noção também de que a gente só está alcançando as pessoas que concordam e têm a opinião igual ou parecida com a gente, que se é difícil mudar a opinião das pessoas ao vivo, ali no cara a cara, nas redes sociais é muito ainda pior. Então, são mudanças pessoais. Para quem estiver escutando isso aqui e tiver algumas ações ainda machistas e repensar, acho que é difícil eu, como homem, falar isso, porque provavelmente eu tenho ações machistas ainda, é difícil de tirar, mas eu acho que, como o Dedé falou, quando a gente coloca esse ponto de dúvida, aí a gente começa a refletir e fazer as coisas de uma forma diferente. Eu acho que o ponto que a gente precisa fazer é incitar essa reflexão. Bom, e é com esse ponto de reflexão que, infelizmente, nós vamos dar tchau pro Salve. Chegamos no nosso tempo. Sim. Tem tantas outras coisas, né? Tem tantos outros tópicos que dentro do caso Robinho a gente consegue falar. Eu só vou citar um que veio na minha cabeça durante o programa inteiro, que é a cultura do cancelamento. E bolha de internet e tudo mais. Esse assunto tá muito pano pra manga. Mas vocês... Mas o Rafa... o Rafa acho que não. Mas eu tô vendo que a Ju anotou coisa, então ela queria trazer algum ponto. Não, a gente foi ouvindo ideias, aí eu escrevendo o que eu queria falar, e aí depois, cara, trouxe vocês coisas. Ô, Ju, isso aconteceu no primeiro podcast que eu gravei com eles. Eles iam finalizar assim, não, eu tenho coisa pra falar ainda. Não. Na linha de raciocínio, eu já falei, deixa pra lá. Não, mas eu disse a Montesquieu. Bacana aqui, eu acho que vai agregar bastante coisa pra quem... Pô, vão ter outros episódios, Ju, Eu queria, em primeiro lugar, agradecer todo mundo que veio aqui pro Salve, que passou um tempo do seu domingo com a gente para discutir esse assunto. Queria agradecer o Rafa, em primeiro lugar. Rafa, seu tchau, onde as pessoas podem te encontrar, sei lá, o que você quer falar pro pessoal. Eu não tenho nenhum e-mail profissional, mas... adorei o papo, eu acho que eu vim aqui... eu tenho certeza que eu vim aqui como ouvinte das meninas e tirar minhas dúvidas, porque realmente ainda para nós que somos homens isso choca, mas ainda é um negócio nebuloso, né? É um negócio que a gente nunca vai sentir, mas Sim. Eu quero tentar entender o máximo possível. Então sempre é bom trocar uma ideia, ainda mais com pessoas incríveis que estão aqui. Então é com isso que eu me despeço aqui do Salve. Ni, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. Foi muito legal. E
Acho que é super válido falar o quão impactante essas conversas são, e é isso que a gente precisa acrescentar no nosso dia a dia, né? Tornar isso parte da nossa rotina, não só com a nossa família, nossos amigos, no trabalho, e quanto mais gente a gente conseguir impactar, melhor. E foi muito legal participar com pessoas tão queridas que eu tô morrendo de saudade. E obrigada, gente. Ju, muito obrigado por você ter vindo. E eu imagino que eu te vejo em próximos programas, que você tá anotando o negócio tudo aí. Já sei que vai vir de pauta. Pode me chamar. Próximo programa. Sem dúvida alguma, eu vou ficar ansiosa agora. Você falou, filho, se não me chamar. Obrigada por todo mundo. Tava morrendo de saudade de bater um bom papo com vocês. E obrigada, acho que tivemos bastante conclusões aqui interessantes hoje. Dora, muito obrigado. Faça de novo a propaganda do seu podcast, por favor, Dora. Falo. O programa é o Contra-Ataque e é uma bolinha de futebol em branco e preto, assim, com 3 setinhas antifascistas, o logo. Então, se vocês procurarem aí, é assim que acha. Não vou assistir isso daí, não. O quê? Não vou assistir isso daí, não gostei do símbolo. Não, quem perde é só você, meu querido. Ô, Paulo Guedes, vê esse negócio daí e bane desse daí. Mas saudade, também o convite. Fiquei muito feliz quando o Rafa veio me convidar para trocar essa ideia. Falei, nossa, fica aí, né? Mais uma ponta de esperança dentre algumas que a gente levantou aí no programa. Feliz de trocar essa ideia, feliz de ver a carinha de vocês todos bem aí nesse ano maluco que a gente viveu. Só de ter chegado até aí, acho que já estão todos de parabéns. Puta, com certeza, com certeza. O tema da vitória do Ayrton Senna já tá tocando. Nossa, me fale. A gente tá no final do S do Senna ali. Nossa. O meu medo é que não venha 2021, venha 2020.2. Puta merda. Bati na madeira aqui, ó. Gente, não brinca alguma coisa dessa. Leozão, suas considerações finais, meu querido, por favor. Não, primeiramente que você tá se tornando um condutor nato de podcast, né? Eu fiquei mais na minha, mas olha, o Brasil tá descobrindo um talento, talvez a voz do Hexa. Não, foi muito da hora, que pela primeira vez a gente teve mais de 4 pessoas participando do Salve, o que foi um desafio também pra gente nas questões de tecnologia. Mas funcionou, fiquei muito feliz com as nossas convidadas que trouxeram diversos pontos muito interessantes aqui pra gente, com o nosso convidado também, o Rafa, que sempre traz análises profundas com aquele ar de humor que ele carrega e acho que é isso que fez o debate rico. Seria bacana talvez a gente ter alguém que não concordasse tanto, justamente que nem a Dora falou, porque a gente tá um pouco cômodo aqui, porque somos todas pessoas que compartilham da mesma opinião. O que você quer falar? Não, nada, tô concordando, eu tô pensando como que seria essa conversa, cara, se tivesse tido alguém. Mas é isso. Se você escutou o Salve até agora, escuta os outros episódios aqui, tem muita coisa legal. Eu recomendo, se você se interessar aí pelo papo de redes sociais que a gente comentou aqui, o episódio do Dilema das Redes foi bem interessante. A gente falou sobre bastante coisa importante de ser refletida. Segue a gente no Spotify, nas outras redes sociais aqui também. A gente está com o Instagram agora, @salve.podcast. Postamos lá a nossa fotinho com as pessoas que participaram aqui desse podcast. Então, para você que não conhece a galera, você já pode reconhecer um pouco, identificar a voz ao rosto. Muito obrigado por ter escutado e muito obrigado a você também, Dedé. Suas últimas considerações. Isso, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, gente. Meninas, muito obrigado por ter vindo novamente. Rafa, muito obrigado por ter vindo. E se você que ouviu o Salve até agora quer falar alguma coisa com a gente, quer expressar sua opinião, quer xingar a gente, quer concordar com a gente, manda pra gente aqui no nosso e-mail, que vai estar na descrição, que é o salvepodcasts com 2 S no final, @gmail.com. Gente,
Um beijo para todo mundo. Muito obrigado por ter ouvido o Salve e até o próximo.